Você já parou para pensar que mesmo com toda a liberdade que temos hoje, muitos de nós ainda se sentem sobrecarregados, exaustos? E se eu te disser que essa pressão constante por produtividade, por performance, pode estar nos fazendo adoecer? É isso que Byung-Chul Han, filósofo coreano contemporâneo, aponta em suas obras. Vivemos na chamada sociedade do desempenho, onde o novo lema não é mais você deve, mas sim você pode. E essa aparente liberdade, na verdade, virou uma nova forma de opressão. Neste vídeo, vamos explorar como a busca infinita por sucesso e produtividade se tornou uma máquina silenciosa de esgotamento. Por que depressão, ansiedade e burnout são agora as doenças mais comuns da nossa era, e talvez o mais perturbador, como acabamos nos explorando sozinhos, sem patrões, sem ordens, só com a cobrança interna de sempre fazer mais, ser mais, render mais. Fique até o final e descubra como essas ideias podem mudar sua visão sobre trabalho, sucesso e saúde mental. Não é apenas teoria, é uma análise poderosa do mundo em que vivemos. E talvez a chave para começarmos a viver de outra forma. No passado, a humanidade lutava contra inimigos visíveis. Lembram-se dos antibióticos? Das vacinas que nos salvaram de epidemias terríveis? Naquela época, a linha entre nós e o invasor era clara. Nosso corpo e até mesmo a sociedade funcionava em modo de defesa, sempre pronta para combater aquilo que vinha de fora. Mas o século XXI trouxe uma mudança radical. Hoje, o inimigo não é externo, não é algo que podemos ver, isolar ou combater com remédios. As doenças que definem a nossa era, como depressão, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe e a síndrome de burnout, não são causadas por um ataque. Elas são mais como um infarto da alma, um colapso silencioso que vem de dentro, provocado por um excesso de algo que parece positivo. Imagine só, nosso sistema de defesa está obsoleto. Foi feito para lutar contra o outro, o estranho, mas hoje, no mundo globalizado, onde tudo se conecta, onde as diferenças se misturam, esse inimigo externo quase desapareceu. Agora, o grande problema não é a ameaça do que é diferente, é o excesso do mesmo, a sobrecarga de informações, de tarefas, de expectativas, o cobrar de nós mesmos que sempre sejamos mais, melhores, mais produtivos. Byung-Chul Han chama isso de violência neuronal, uma violência silenciosa que não exclui, mas esgota, que não nos proíbe, mas nos sobrecarrega. E essa é a grande ironia. Não estamos sendo destruídos pela falta, mas pelo excesso. Não há um inimigo à vista, só uma maré infinita de sim que nos afoga em oportunidades e pressões. É vital entender essa mudança, porque ela nos ajuda a decifrar as origens do sofrimento mental que assola a nossa sociedade hoje. Não estamos mais lutando contra uma gripe, estamos lutando contra nós mesmos. Já imaginou como era a nossa vida há apenas 2 décadas? Não havia redes sociais, nem notificações constantes. O mundo funcionava em outro ritmo. Você tinha um telefone fixo na sala de casa. Se alguém ligasse e você não estivesse lá, a pessoa deixava recado, ou simplesmente ligava mais tarde. Era um tempo em que se podia não estar disponível, e isso era normal, até saudável. Hoje é diferente. Você tem o mundo inteiro no bolso, mas também carrega todas as suas demandas. Um colega de trabalho te manda uma mensagem no WhatsApp às 22 horas. Um amigo pede sua opinião sobre algo urgente. Uma família quer saber onde você está. Tudo agora, tudo rápido, tudo precisa de você. E ninguém te obrigou a responder. Não há um patrão gritando ordens. Não há uma regra escrita dizendo você deve estar sempre conectado. Mas mesmo assim,
Você responde: porque pode, porque está livre, porque é isso que a liberdade parece exigir hoje. Estar sempre pronto, sempre disposto, sempre disponível. Essa é a primeira grande ideia de Byung-Chul Han. Nós saímos da sociedade da proibição, aquela descrita por Foucault, onde tudo era não, onde o controle vinha de fora, prisões, escolas, fábricas, hospitais. Se você desobedecesse, era punido. Agora vivemos na sociedade do desempenho, onde a palavra de ordem é o sim. Você consegue? Sim, nós podemos. Vá em frente. Não há mais mestres com chicotes. Agora somos nossos próprios chefes, verdadeiros empreendedores de nós mesmos. Só que essa liberdade tem um preço. É uma liberdade coercitiva. Não há quem nos proíba de trabalhar até tarde. Então fazemos isso sozinhos. Não há quem nos obrigue a responder mensagens depois do expediente. Mas respondemos mesmo assim. E qual é o resultado disso? Não são mais os loucos e os rebeldes que definem a nossa época. São os deprimidos e os esgotados. Alguém com burnout não foi proibido de nada. Foi exatamente o oposto. Foi incentivado, motivado, empurrado a dar o máximo de si, até que não tivesse mais nada para dar. Han vai longe ao comparar esse estado ao dos prisioneiros que ficavam tão esgotados nos campos de concentração que viravam esqueletos ambulantes. Não há chicote, mas há violência. Violência interna, violência da produtividade. E não é só a pressão de fazer mais, é a pressão de estar atento a tudo, a todo momento. A sociedade do desempenho nos bombardeia com informações, notificações, alertas, tarefas. A gente vive em constante estado de hiperatenção, como animais selvagens, sempre alertas, pulando de uma informação para outra. Pensamos que estamos sendo eficientes porque fazemos várias coisas ao mesmo tempo, mas Han discorda. Ele chama isso de retrocesso. A verdadeira criação, a arte, a filosofia, elas precisam de atenção profunda, de silêncio, de tempo. E Nietzsche já dizia, a pressa e a ausência de repouso nos estão levando a uma nova barbárie. Precisamos aprender a olhar com calma, a resistir ao impulso, a dizer não a cada estímulo. Porque, quando não conseguimos resistir, perdemos nossa liberdade e viramos hiperpassivos, mesmo parecendo superativos. Então, se o problema é o excesso, a pressa, a positividade constante, qual seria a saída? Han nos surpreende com uma resposta inesperada. O cansaço profundo. Não aquele cansaço vazio, solitário, que nos paralisa, mas um cansaço pleno, que abre espaço para o espírito, para o encontro com o outro, para a pausa que permite ver o mundo com novos olhos. É o que ele chama de cansaço nós. Não um fracasso individual, mas uma capacidade coletiva de parar. É o poder do não fazer, da serenidade, do abandono. É abrir mão do eu que precisa controlar tudo para permitir que o mundo entre. Esse tipo de cansaço é quase sagrado. Como o sábado, o sabat, um dia sem produção, sem propósito útil. Um dia para o uso do inútil, um dia para respirar. E talvez essa seja a chave para uma sociedade melhor. Uma sociedade que não valoriza apenas o fazer, mas também o ser. Que entenda que a verdadeira liberdade não é estar sempre disponível, mas ter o direito de não responder, ter o direito de se cansar, de descansar, de existir, sem precisar provar o tempo todo que merece estar aqui. Esses conceitos de Byung-Chul Han nos convidam a questionar nosso modo de viver. Será que a felicidade está mesmo em sempre correr mais rápido, em responder primeiro, em ser o mais produtivo? Ou será que ela está na coragem de apertar o botão de pausa? Compartilhe nos comentários. Já sentiu essa pressão constante do posso sim? Ou aquela sensação de exaustão que não vem de um não,
mas de um excesso de sim. Porque entender essas ideias não é apenas refletir sobre o mundo, é começar a mudar o seu. Chegamos ao fim deste encontro com Byung-Chul Han. E talvez você já esteja se perguntando: o que podemos fazer agora? Como alguém pode nos descrever tão bem, com palavras escritas longe das redes sociais e dos celulares, tão profundamente o nosso tempo? Porque o que ele traz não é uma crítica passageira, é um retrato da nossa alma sob pressão. Vamos recapitular os 3 pilares dessa jornada. Primeiro, a busca incessante por ser o melhor não nos fortalece. Ela nos esgota. A sociedade do desempenho nos empurra para uma autoexploração silenciosa, onde ninguém nos obriga a nada, mas todos nos cobram tudo. O resultado? Depressão, burnout, um colapso que vem do excesso de sim, não da falta de oportunidades. Segundo, perdemos a atenção profunda. A sobrecarga de estímulos constantes nos deixou como animais em alerta constante, ligados a 1000 telas, respondendo a 1000 notificações, mas incapazes de olhar fundo para algo ou alguém. Ficamos hiperativos, mas vazios, conectados, mas distantes. Terceiro, a saída não está em acelerar mais, está em parar. Byung-Chul Han nos surpreende com uma resposta simples, mas revolucionária. Precisamos aprender o poder do não fazer. Precisamos aprender o poder do cansaço verdadeiro, daquela pausa que não é fraqueza, mas abertura, para o mundo, para o outro, para nós mesmos. Essa é a grande mensagem. Para combater o esgotamento da nossa época, precisamos urgentemente repensar nossa relação com produtividade, tempo e liberdade. Não precisamos de mais produtos, precisamos de mais presença. Então, agora pergunto para você: será que a felicidade está mesmo em sempre correr mais rápido, em responder primeiro, em ser o mais útil? Ou será que ela está na coragem de apertar o botão de pausa, na beleza de simplesmente estar presente, sem justificativa? Se esse conteúdo tocou você, se você se reconheceu nessa luta interna entre posso e preciso, compartilhe sua experiência nos comentários. Queremos ouvir você. Queremos construir juntos uma conversa sobre como viver diferente num mundo que só sabe ir cada vez mais rápido. E se você quer continuar refletindo sobre essas ideias, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. E antes de encerrar, vou te lançar um desafio simples, mas transformador. Pare por 60 segundos. Olhe para o céu. Sinta o ar entrar e sair. Esteja aqui, agora. E até a próxima.